Olá pessoal, eu sou o professor Juliano de Filosofia aqui da Oficina do Estudante e hoje venho trazer para vocês algumas dicas de como fazer melhor essas provas que vem chegando no final do ano ou mesmo os vestibulares e o Enem que logo mais estão batendo a sua porta. Nesse sentido, a dica que eu trago hoje para vocês é para que se tome um cuidado com a chamada radicalidade na hora de entender aquelas polarizações que nós estudamos durante a história da filosofia. Para qualquer aluno que esteja atento no seu ensino médio ou os mesmos alunos de cursinho, vocês já devem ter percebido que em alguns momentos há uma forte polarização entre materialismo e racionalismo, entre o utilitarismo e o principismo, por exemplo, do Kant, né? Ou mesmo em qualquer outra área do conhecimento. É necessário que você entenda que os filósofos eles se posicionam, sim, mais adequadamente dentro de algumas correntes. Contudo, esses filósofos não necessariamente esquecem completamente o outro lado ou excetuam esse outro lado das suas análises. Então, feita essa primeira dica, esse primeiro apontamento, vamos relembrar um pouquinho das melhores, das mais nítidas polarizações que nós tivemos aqui na história da filosofia quando se fala na epistemologia tradicional. Bem, na antiguidade, a gente percebe que a primeira grande polarização se deu entre Heráclito e Parmênide, ainda lá naquela filosofia pré-socrática do século VI anterior a Cristo. Heráclito foi um filósofo que se posicionou completamente dentro do materialismo e ele tinha a convicção de que o conjunto dos opostos que eram representados pela materialidade do universo estavam em constante transformação e essa constante transformação exigia que qualquer conhecimento da realidade tivesse que considerar a evolução e a dinâmica, o devir, né, do que um ser deixaria de ser e passaria a ser outro oposto a ele próprio. Contrariamente a Heráclito, a gente encontra, por exemplo, Parmênide, que apostava na identidade do ser, independentemente das condições materiais que o ser tivesse de existência. A essência do ser, aquilo que não é materialmente perceptível, é que se mantinha como uma identidade, inclusive correspondendo a um pensamento. Ainda um outro pré-socrático, mais contemporâneo a Platão, por exemplo, é Demócrito. Então, Demócrito, um atomista, um teórico que coloca para nós que toda a realidade é feita de partículas menores que se dispõem na natureza e é a partir daí que a realidade é formada. Já Platão entende que a realidade sensível e material ela é inferior àquela realidade metafísica, aquela realidade ideal, feita de essências, em que a identidade dos seres se sobrepõe. Nesse sentido, a fuga da caverna, da célebre alegoria da caverna, que nós já trabalhamos aqui em outros vídeos, diz que a passagem do mundo sensível, leia-se, mundo material, para o mundo inteligível é o que corresponderia à ação do conhecimento da verdade e da verdadeira filosofia. Depois, já na modernidade, nós encontramos a polarização novamente em Francis Bacon, que é o grande defensor do método indutivo, né, de uma generalização que se faz para encontrar uma lei geral a partir de fenômenos que são particulares. E Bacon apostava, inclusive, de que você deveria se manter o mais neutro possível durante as análises e se manter fiel à experiência observada. Já Descartes, que é basicamente contemporâneo de Bacon, está escrevendo só um pouquinho depois, é um grande racionalista e que, polarizando com Bacon e também com John Locke, vai defender que existem sim ideias em nós que se formam a partir do advento, daquilo que vem de fora, do exterior. Mas essas ideias são menos confiáveis do que as ideias inatas, as ideias que já existem em nós e que podem ser conferidas pela evidência da razão. Depois tivemos também, um pouquinho mais à frente, David Hume, um outro empirista, né, um cara que acreditava que a maior parte das nossas ideias ela vem como fruto do hábito, né, da experiência que nós temos ao longo do tempo e que se repetem em nós. Qualquer relação científica de causalidade está correspondendo a essa natureza material, digamos assim. E as nossas inferências é que trazem para a gente essas ideias de leis gerais, que são sempre um pouco dubitáveis.
E Kant, que embora tenha dito que Hume o despertou de um sono metafísico, né, de um sono dogmático, de certo modo, mesmo confiando bastante na observação dos fenômenos, vai dizer que todo fenômeno é absorvido pela razão. Em última instância, essa razão é a priori. Ela funciona como um filtro em que nós interpretamos as coisas do mundo e a partir daí que nós racionalizamos. A categoria de espaço e tempo, por exemplo, não são efeitos da nossa experiência, mas são estruturas a priori da nossa mente. Moçada, essa epistemologia tradicional que sempre dividiu de um lado o corpo, do outro lado o espírito, de um lado matéria, do outro lado razão, ela foi questionada por alguns filósofos também da modernidade que apostaram numa teoria da imanência, ou que apostaram que não existe essa separação nítida entre corpo e espírito, mas que todos nós somos frutos de substâncias que têm atributos tanto materiais quanto atributos imateriais. Então, além dessa epistemologia tradicional, nós tivemos uma série de filósofos também na modernidade que se colocaram, de certo modo, contrário a elas. Filósofos que buscaram uma via alternativa e que não separassem tanto a matéria da razão, o corpo do espírito. Uma filosofia, de certo modo, que defende a imanência dos seres do corpo. Dentre esses filósofos, nós chamamos de não tradicionais, ou até filósofos que não são da filosofia chapa branca, como alguns professores gostam de dizer, né? Aquela filosofia que teve a hegemonia na história ocidental, se destacam Bento de Spinoza, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Esses três teóricos apostaram assim que essa dicotomia na história do conhecimento, na história da filosofia, ela estava muito radicalizada e, na verdade, ela partia de um pressuposto equivocado. Já que, por exemplo, Spinoza vai dizer para a gente, Deus próprio não é separado daquilo que nós conhecemos por natureza, aquilo que nós conhecemos por matéria. Ele tem uma frase que chama Deus sive natura, que significa Deus é a natureza, ou a natureza é Deus. Spinoza defendia que não há um Deus transcendente que deveria ter criado esse universo. E muito menos defende a ideia, como esses filósofos haviam colocado para a gente, que existe uma separação entre a essência de algo, né, e a sua aparência, digamos assim. Spinoza defende que corpo e espírito, então, estão juntos, tanto em Deus, a substância divina, né, que se dividiu entre todos os outros corpos, como em nós que fazemos parte desse Deus maior. Seguindo nessa linha, nós encontramos o primeiro irracionalista, Arthur Schopenhauer, que vai inclusive se polarizar muito mais com estes filósofos dessa categoria que enfatizavam que a razão fosse superior ao universo do corpo, dos sentidos e assim por diante. Schopenhauer, ele vai nos trazer um conceito de vontade universal. Vontade seria a própria existência dos seres, aquilo que move, aquilo que nos motiva a ficarmos integrados diante da pulverização do universo. Então, o conceito de vontade, ele se traduz tanto enquanto uma capacidade de existir, quanto naquilo que promove a nossa identidade. E, finalmente, nós temos um filósofo que é Friedrich Nietzsche, que também seguiu essa linha epistemológica, que vai dizer para a gente que a vida não pode ser separada naquilo que foi chamado de princípio de razão ou naquilo que foi chamado de simplesmente como corpo. Porque tanto a natureza corpórea quanto a racionalidade, ambos fazem parte, são dois atributos desse aspecto que nós chamamos vida. E que dá organicidade aos seres, que dá vontade no mundo e que nos promove numa potência. Enfim, é importante fazer essas distinções. Quando vocês estiverem diante desses filósofos aqui, que apostaram numa imanência, tomem cuidado. Se o texto leva você a pensar que a razão é sempre preponderante, essa alternativa muito provavelmente deve estar equivocada. Mesmo Spinoza estando dentro da linha chamada de racionalismo, porque sua obra mais importante, a Ética, é completamente metódica, por exemplo, mas ele não vai abandonar a existência do corpo. Essa linha epistemológica, esses três filósofos colocam para a gente que o corpo é tão importante quanto a razão para estarmos nele.
e diferentemente desses, né, que separam, como eu havia dito então. Fica resumido assim: tome muito cuidado com as radicalizações, quando a gente olha as polaridades que existem na história da filosofia, mas lembre-se de que existem sim determinadas correntes que abarcam tendências filosóficas, que são distintas. Se você gostou dessa aula, deixa um like no nosso canal ou escreva aqui nos comentários, promova suas dúvidas e a gente tentará responder assim que possível. Obrigado.